Não saia daí, porque o Senhor tem muito a falar em nossos corações ainda nesta noite. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Adoramos, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E eu quero cumprimentar a todos os irmãos internautas que estão nos assistindo nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos presentes que abram as vossas Bíblias Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. E aos irmãos que estão nas vossas casas também, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número... Vou ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo 5. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, havia um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas, enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Pois o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e aquele, pois, que primeiro estava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade e havia 38 anos. Podemos aceitar, glorificando e exaltando a esse Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. Quero nessa oportunidade já agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui pela primeira vez na AD Jardim Júlio. Para mim é uma grande alegria e uma grande felicidade de estar conhecendo mais um rebanho do Senhor, que com certeza irá morar no céu. Quero externar gratidão a Deus pela vida do pastor Josias Moreira, pastor dessa igreja, juntamente com a sua esposa, irmã Lucimar, e a vida dos seus filhos. Que Deus continue abençoando essa família tão produtiva para o campo de Barueri. Também quero louvar a Deus pela vida do presbítero Diego e pela vida do diácono Elmo, que nos fizeram o convite para que estivéssemos aqui nessa noite falando acerca da palavra do Senhor. E também trago a saudação a todos os irmãos do pastor Luiz Carlos, a todos os irmãos dessa igreja. Sintam-se abraçados e recebam a paz de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós podemos observar que o Senhor Jesus, ele havia-se na Galileia, e a palavra de Deus nos diz que, estando Jesus na Galileia, ele operou sinais, maravilhas, prodígios e grandes feitos por toda a região da Galileia. E pós Jesus ter feito todas essas proezas na Galileia, houve-se uma festa em Jerusalém, e essa festa popularmente era realizada uma vez ao ano, anualmente. E a Bíblia diz que todos os judeus subiam para a festa de Jerusalém, uma vez ao ano. Todos os judeus se reuniam e iam para esta festa. E pós Jesus ter realizado todos esses milagres na Galileia, ele se retira da Galileia junto com os 12 discípulos e ele parte para Jerusalém para celebrar a festa junto com todos os judeus, como haja vista era de costume judaico e palestino de todo Israel. E o texto diz que Jesus sobe para Jerusalém com os 12 discípulos. A intuição deles era de realmente celebrar a festa em Jerusalém. Em Jerusalém havia um templo, e esse templo ele era próximo da porta das ovelhas. E a porta das ovelhas ela era próximo desse tanque que em hebraico quer dizer Betesda.
E então Jesus, ele sobe com os 12 discípulos para este templo, para celebrar a festa no templo. Só que no tanque, por nome hebraico, chamado Betesda, havia-se muitas pessoas enfermas, ressequidos, mancos, cegos, coxo, paralítico, pessoas com todo tipo de deficiência física se reencontravam nesse tanque chamado Betesda. E o texto diz que Jesus se direciona para Jerusalém. A direção de Jesus era de ir para Jerusalém para festejar com os judeus nesse templo. Só que o templo ele era próximo da porta das ovelhas e próximo do tanque, que em hebraico quer dizer Betesda. Uma coisa muito interessante é que se reunia, segundo a Bíblia, pessoas de diversas dificuldades e de diversas enfermidades naquele tanque. Muitas pessoas se reuniam ali. Aí você me diz, irmão Lucas, mas as pessoas iam para o tanque para conhecer o tanque? Não. As pessoas iam para o tanque de Betesda porque aquele tanque era um tanque que ficava próximo do templo festivo e então eles passavam para conhecer? Não. As pessoas iam para o tanque Betesda porque, segundo a narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 5, por um certo tempo desceu um anjo, e aquele anjo movimentava as águas, e o primeiro que se arremessava ao tanque, ele era sarado de qualquer tipo de enfermidade física que havia no seu corpo. O primeiro que se lançava, o primeiro que se arremessava às águas do tanque Betesda, ele era sarado, ele era purificado, ele era curado. Então as pessoas iam para a beira do tanque com a intenção de ser curado. As pessoas iam para a beira do tanque com a intenção de ter uma vida física melhor. As pessoas iam para a beira do tanque porque havia uma necessidade física deles se melhorarem, deles se recuperarem, deles se restaurarem. E uma coisa muito interessante é que havia pessoas de toda a etnia, de toda a raça, de toda a cor. Havia pessoas de todos os lugares que sabia que em um certo tempo descia o anjo e movimentava as águas, e o primeiro que se arremessava, ele era curado, ele era purificado, ele era recuperado de qualquer tipo de dor e de enfermidade que ele tivera. Jesus e os 12 discípulos, eles estavam subindo para a festa. E quando Jesus chega na festa, notoriamente ele percebe que há uma grande aglomeração de pessoas em volta do templo chamado Betesda. Só que as pessoas não eram pessoas sãs, as pessoas não eram pessoas normais fisicamente falando, mas eram pessoas deficientes, eram pessoas que precisavam de uma cura, eram pessoas que precisavam de uma restauração física. E o Senhor Jesus, vendo aquilo, ele não aguenta ficar na festa, mas ele se retira da festa do templo e ele vai para a beira do tanque, que em hebraico quer dizer Betesda. Jesus se retira, e quando Jesus se retira do templo para ir para esse tanque, aonde havia muitas pessoas deficientes, eu me traz à memória uma coisa muito interessante, é que Jesus, ele se preocupava com 3 classes de pessoas. Jesus se preocupava com os desprezados, Jesus se preocupava com os rejeitados e Jesus se preocupava com os enfermos. As pessoas que ninguém dava nada para eles, Jesus se preocupava. As pessoas que eram realmente excluídas das sociedades, Jesus se importava. E as pessoas que tinham uma deficiência, a qual muitos passavam de largo por causa da enfermidade, Jesus também se preocupava com essas pessoas. Uma certa feita, Jesus ia passando e ele viu um homem na sua
na sua coletoria. E aquele homem, ele era cobrador de impostos. Aquele homem, ele era rejeitado por muitos judeus. Aquele homem tinha uma visibilidade diferente para a sociedade, porque ele cobrava impostos além do que deveria cobrar. Ele não cobrava justamente, mas ele cobrava injustamente. Este homem, ele era conhecido por Levi, mas popularmente famoso por Mateus. Ele era da tribo de Levi. Se os irmãos forem puxar, a tribo de Levi foi uma tribo muito cruel. O filho de Jacó, por nome de Levi, foi o homem que matou, tirou a vida do rei, porque queria tocou na vida da sua irmã. A tribo dele era uma tribo desprezada, mas depois Deus honrou a tribo de Levi, que foi a própria tribo de Levi que carregava a presença de Deus nas costas quando o povo de Israel passeava por meio de Israel. E Levi estava na coletoria, Mateus estava na coletoria. Ele era desprezado, ele era rejeitado, e Jesus viu Mateus e disse: Mateus, segue-me. Jesus chamou Mateus. Outra personagem interessante na Bíblia que agora me vem à memória era a vida daquela mulher pecadora, uma mulher também excluída pela sociedade. A mulher, ela sempre era apanhada em ato de adultério, e ela foi levada até a pessoa de Jesus. Os judeus levaram ela propriamente para julgar aquela mulher, propriamente para matar aquela mulher, e para ver o que Jesus ia, como que ele iria agir, lidar com a vida daquela mulher. Mas Jesus, ele deu a simples resposta para aqueles homens: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus se importou por ela. Outro personagem interessante foi este homem. Este homem, ele era um homem anônimo. O texto não revela o seu nome. Era um homem anônimo, um homem desconhecido, mas ele era coxo. E ele havia 38 anos que se encontrava, pastor Josias, na beira daquele tanque, esperando o anjo descer, movimentar as águas, e esperando alguém que o pegasse e o jogasse dentro daquele tanque, para que ele fosse recuperado daquela enfermidade física que ele tinha nas suas pernas. Ele não andava, ele era coxo, mas ele estava ali há 38 anos esperando uma oportunidade. Existem momentos na nossa vida em que Deus, ele não dá ordem para o anjo descer e mover as águas. Existem momentos na nossa vida em que Deus, ele não dá nenhuma ordem para nenhum profeta entregar profecia para você. Existem momentos que existe tempo em que Deus não dá nenhuma ordem para que nenhum anjo em figura teofânica se apresente no seu quarto e traga a mensagem de Deus para você. Mas existem momentos que Deus, ele resolve se colocar de pé, e ele diz para o próprio Jesus: vai lá e conversa com ele cara a cara, porque eu sou o dono que revela e que manda e que dá ordem à bênção para todos os meus filhos. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui no nosso meio. Aleluia! Quem que dá ordem para o anjo descer é Deus. Aleluia! E quem ordena a cura é o Senhor Deus. Aleluia! É um texto difícil, meio que complexo, né, pastor Josias, de ser falado, porque há uma contradição teológica onde muitos ficam equiparados. Mas será que o anjo curava? O anjo não cura, o anjo obedece à ordem de Deus. Anjo não faz nada, anjo só obedece à ordem de Deus. Deus dizia: desce lá em certo tempo, movimenta as águas, porque o primeiro que se lançar com atitude de fé, esse vai ser curado. Mas quem dava ordem para ele curar era o Deus Todo-Poderoso. Era o Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus diz que aquele homem havia 38 anos que se encontrava em volta daquele tanque. O tanque, eu fui pesquisar na internet, porque eu nunca fui em Israel, mas tenho uma grande curiosidade. E eu fui pesquisar, e eu obtive, pastor, algumas curiosidades muito peculiares. Aquele tanque, ele era
muito grande, e ele ficava por fora da porta das ovelhas. E ele tinha 5 alpendres. 5 alpendres quer dizer 5 entradas. E as 5 entradas, elas eram bem baixas, para que as pessoas tivessem uma locomoção bem tranquila para que ele entrasse nas águas. 5 entradas. Aquele tanque facilitava que os coxos, que os mancos, que os mudos, que os surdos, que os cegos, que pessoas de toda enfermidade estivessem de volta dele. Porque a tradição judaica dizia que em certo tempo descia o anjo e o primeiro que se arremessava era curado. E aquele tanque me chamou muita atenção, porque ele era de espessura larga e muito comprido. E as pessoas ficavam em volta dele. O tanque, hoje, ele é bem equiparado, ele tem muros na sua volta. E as pessoas ficavam por dentro dos muros, esperando o mover das águas, esperando o anjo descer. E muitas pessoas haviam ali, muitas pessoas. Pessoas de todo tipo. Se você for meditar sobre esse texto, você vai ficar raciocinando e pensando no seu psique. Mas havia, presbítero Diego, muitas pessoas que entravam ali e viam o mover das águas, caíam na água e saía curado. E aquele homem havia 38 anos que estavam ali. Eu tenho para mim, na minha concepção, que havia cegos que entravam ali e saíam enxergando. E aquele homem observava e via pessoas sendo curadas, mas a sua vez não chegava, a sua hora não chegava, mas ele via pessoas sendo restauradas, não sabendo ele que o próprio Deus estava na festa de Jerusalém e tinha deixado o templo de Jerusalém para ir até o tanque chamado Betesda, exclusivamente por causa do coxo que havia 38 anos que estavam enfermos. E o texto diz que Jesus, ele chega até a beira daquele tanque, e o coxo está ali há 38 anos. Há 38 anos ele estava ali. Espiritualizando esse texto, eu não sei quanto tempo você está esperando a sua bênção. Eu não sei se é 38 dias. Eu não sei se é 38 semanas. Eu não sei se é 1 ano, 2, 3, 4. Eu não sei quanto tempo você está esperando a provisão de Cristo, a provisão de Deus. Mas Deus nessa noite lhe dá uma autoridade para dizer para o teu coração que está me assistindo e que está me ouvindo nessa noite, que Ele não vai enviar ninguém para que vá e traga a tua bênção, mas Ele mesmo se decidirá e Ele irá ao teu encontro para te abençoar. Ele vai ao teu encontro para te abençoar. Jesus foi o maior psicólogo que já existiu na face da terra. Foi o maior psiquiatra que já houve na face do universo. Porque ele não mandava ninguém ir falar por ele. Ele não mandava ninguém ir dizer por ele. Ele ia até as pessoas e ele mesmo conversava com as pessoas. E o seu poder de conversa transformava. E além da transformação, curava de dentro para fora. Aleluia! Oh, glória! A palavra de Deus diz, irmãos, Glória a Deus! que quando Jesus, versículo de número 6, quando Jesus chega ali, havia este coxo que estava deitado em cima de sua cama, na beira do tanque. Esse coxo estava deitado em cima de sua cama. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado e havia muito tempo, disse-lhe: tu queres explicação? Ninguém falou para Jesus que ele estava lá 38 anos. Jesus é conhecedor de tudo e ele sabia que aquele homem estava ali 38 anos. Ninguém sabe o tempo que você está esperando a bênção de Deus chegar na sua vida. Ninguém sabe, mas Jesus sabe nessa noite. Jesus conhece as profundezas da sua alma, do seu cérebro e do seu coração. Jesus vai aonde eu
você descer às profundezas do mar, lá Ele está. Se você subir ao céu, lá Ele está. Para onde me esconderei da tua face e para onde fugirei de ti, ó Senhor, sendo que Ele me conhece por dentro e por fora, e Ele sabe quando eu preciso dEle, e Ele sabe quando eu necessito da sua provisão. Eu estou sentindo a graça dEle aqui nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que João estava na ilha chamada Patmos. João estava na ilha chamada Patmos e de repente ele viu um resplendor de luz e uma voz que saía do meio daquela iluminação, pastor Josias, e disse: João. Quando João ouviu aquela voz, ele caiu prostrado como morto. Ele não caiu vivo, porque quem vê a presença de Cristo não consegue ficar de pé, ele cai. E ele caiu prostrado como morto, e de repente a voz saiu: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. A Bíblia diz que João ficou caído como morto, e ele conseguiu visualizar quando ele acordou, que o olho de Cristo resplandecia como chama viva de fogo, os seus pés eram como latão reluzente, o seu cabelo era branco como uma lã branca, e da sua boca saiu uma língua afiada de espada como de 2 gumes, e a sua voz era como a voz de uma multidão. E a Bíblia diz que João começou a observar aquele ser todo glorificado, aquele ser todo transformado, e ele via que o Filho do Homem passeava e rodeava pelos candelabros que havia no templo onde João estava. Aqueles candelabros representam a minha vida, representam a sua vida. Ele passeia aqui nessa noite e Ele conhece o teu coração. Glória a Deus. Ele vai se revelar para algumas pessoas aqui, pastor Josias, porque você tem uma visibilidade de Cristo, daquele Cristo todo esmurrado na cruz do Calvário. Você tem uma visibilidade de Cristo todo ensanguentado na cruz do Calvário, mas Ele vai mostrar para você que Ele é o guerreiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a resplandecente estrela de Davi, Ele é o que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Este é o leão da tribo de Judá. Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus ele fez essa pergunta para este paralítico: queres ficar são? E ele indagou a Jesus: Senhor, querer eu quero, mas não tem ninguém que me pegue e me lance quando o anjo desce certo tempo no mover das águas, para que eu fique recuperado, para que eu fique sarado. Olha a resposta do coxo. O coxo respondeu que não tinha ninguém que o lançasse para que ele fosse recuperado, não sabendo ele que estava falando com o verdadeiro pão vivo que tinha descido do céu, não sabendo ele que estava falando com o homem que tinha o poder de curá-lo, não sabendo ele que estava conversando com o homem que era filho de Deus, que segundo Paulo ele tinha se dissipado de sua glória, ele tinha se deixado do seu trono de realeza, coroa de glória, e ele desceu-se à terra para coabitar entre os homens, para viver como os homens, para ser maltratado pelos homens e depois entregue pelos homens, mas que através daquele homem sairia cura, poder, restauração e grandes milagres. Ele era o verdadeiro rei de Israel e o rei do mundo. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: toma a tua cama e anda. E olha, tem mais que eu vou te dizer: não peques mais, não peques mais, toma a tua cama e anda e não peques mais. E aquele homem, ele pegou a sua maca, que é a sua cama. Eu não sei se a cama dele era dobradiça, né? Mas
dá para entender que fosse, porque ele tomou a sua cama e com grande facilidade ele foi embora, se você for ler o texto, né? E ele pega a sua cama, não sei se era de madeira, não sei, eu sei que a Bíblia diz que foi uma cama, e ele pegou a cama e ele saiu daquele tanque renovado, restaurado, curado. E quando ele chegou na região onde ele habitava, pastor Josias, ele começou a anunciar que Cristo tinha o curado. Jesus me curou, e por isso que aqui eu estou pregando, porque Jesus me curou. Eu sou prova de que Jesus não só salva, eu sou prova de que Jesus não só transforma, eu sou prova de que Jesus me curou, e eu estou aqui dizendo que Ele vai vir para te salvar e para te curar de todas as suas feridas. Eu estou dizendo aqui com voz profética que Jesus ele vai restaurar o teu problema. Jesus ele vai entrar onde você não pode entrar e vai fazer o que você não pode fazer, porque na sua mão há poder, na sua mão há poder, na sua mão há poder. Quando eu começo a observar esse texto da Bíblia, e eu já vou devolver o microfone, eu lembro quando eu ainda era criança, a minha mãe era cristã ali na cidade do Ariston, o meu pai não era evangélico, pastor, e a minha mãe, ela saía todas as vezes de madrugada, quando eu me compujava no chão com ataques epiléticos, ela saía para o hospital, para que eu fosse curado, para que eu fosse restaurado. Todas as vezes ela perguntava para o meu pai: olha, Paraguai, será que tem como você me levar para o médico? E ele dizia: não tem como, mulher, porque agora eu estou muito embriagado. E ela ia sozinha, me levava no hospital. Quando voltava, o homem estava na porta do boteco. Sabe o que Jesus fez? Numa tarde de círculo de oração, Jesus usou um profeta de 15 anos de idade. Aquele jovem disse para minha mãe: quando tu entrares dentro da tua casa, pega todos os antibióticos dele, joga na lata do lixo, porque eu estou curando para que seja ministro, pregador do meu evangelho, e para que tu saiba que há Deus nos céus e na terra. Eu vou salvar o teu marido e vou colocar ele entre os príncipes da minha casa. Sabe o que aconteceu? A minha mãe voltou para casa, pegou todos os meus Depaquene, jogou na lata do lixo. O meu pai chegou embriagado de novo e disse: mulher, por que você está fazendo isso? O Lucas vai sofrer epilepsia de novo, e nós não vamos ter como recorrer ninguém, porque os seus remédios estão na lata do lixo. Ela disse para ele: o meu Jesus, que profetizou para ele, disse que ele estaria curado e que o transformaria. Não demorou muito tempo não, com 10 anos de idade Jesus me pegou para o ministério, e eu fui curado e comecei a pregar a palavra. Com 11 anos Jesus me batizou com o Espírito Santo, e quando eu estava com 17 anos, Jesus já tinha salvado meu pai, e é pregador do evangelho também. Quem faz isso é o homem da mão furada. Se eu fosse você, eu já dava glória a Deus, porque Jesus se faz presente aqui nessa casa. Ele se faz presente aqui nessa casa. Vai, decoma na barraia. Ele está se revelando para alguém aqui. Ele está se revelando para alguém aí. Ele está se revelando para alguém aqui. Vai, decoma na barraia. Ele vai entrar na casa de alguém aqui. Está profetizado. Ele vai entrar na casa de alguém aqui. Hoje é quinta da vitória. Então abra sua mão, abra sua boca, na sua casa, no seu lar, e receba a bênção do Senhor. Aleluia. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, e eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a quinta da vitória. Estamos debaixo de uma bênção, uma palavra abençoada. E você percebeu aqui nesta pregação que o centro dela não foi o paralítico curado. O centro dela foi quem curou, porque o centro é Ele, é Jesus.
Aleluia, glória a Deus. O centro é Ele, o culto é para Ele, a adoração é para Ele, o louvor é para Ele, a bênção vem dele, o milagre vem dele, a tua cura vem dele, a salvação vem dele, tudo é por Ele. Aleluia. Deus abençoe o servo do Senhor, irmão Lucas e o irmão Felipe. Vem aqui, Felipe. Vem aqui. É que na tela não tem como apresentar se a pessoa não aparecer, senão só a gente conhece a pessoa. Tira a máscara para o povo conhecer. O Lucas um pouco já conheceu, agora vem cá, Felipe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. É filho da irmã Sandra? Glória a Deus. Salva os irmãos aí. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse irmão congrega ali com o irmão Lucas na nossa igreja de Braz, tá? Bariri, Maria Helena. Glória a Jesus. Deus abençoe. Obrigado, irmão Lucas, pela presença conosco aqui hoje. E o irmão Felipe. Deus abençoe o irmão Felipe. Glória a Deus. Irmãos, próximo domingo nós teremos aqui 8h30 a oração, às 9 horas a escola bíblica dominical. Obreiros, 13h30 nós teremos lá na nossa sede a nossa reunião com todos os obreiros na sede 13h30, presencial. Nosso pastor conta conosco. E aqui na igreja 16h30 o primeiro culto. Tem muitos irmãos que ainda não fizeram a sua inscrição. Você precisa fazer, irmão, sua inscrição para os 2 cultos, porque nós temos limite aí, né? Nós estamos baseando em 25 pessoas pelo menos em cada culto, para nós não termos aglomeração. Então eu preciso que os irmãos já se manifestem para esses 2 cultos, 16h30 o primeiro e o segundo culto às 18h30. Glória a Jesus. Então, irmãos, eu sei que muitos gostam do culto das 18h30 porque é o culto normal de todos os domingos, mas vamos enfrentar essa situação agora com entendimento, com sabedoria, porque logo passa isso, né? Força de expressão, porque já está há algum tempo, né? O logo é daqui para frente, pensando daqui para frente. Nós vamos retomar os cultos, podendo estar na normalidade. Mas enquanto isso não acontece, eu peço aos queridos que tenham um pouquinho de paciência e venha, né? Venha para o das 16h30 e depois nós temos o outro às 18h30. Então, nós temos um link, esse link está lá no Face, está no nosso Face, e você faça, e nos grupos também de irmãs, grupo de obreiros, faça a sua inscrição lá para participar em um dos 2 cultos. O fato é, não tem como não vir para a igreja, ok? Nós temos aqui já todo o material, não é? Os irmãos venham com máscara, nós temos aqui acompanhado o distanciamento, nós temos álcool em gel, a partir do domingo também nós vamos medir a temperatura dos irmãos, né? Vai ter tudo isso na entrada da igreja. Então, por favor, queridos, vamos estar na presença de Deus, ok? Eu sei que para outras coisas aí, muitas vezes as pessoas se esforçam, ficam naquelas filas aglomeradas para pegar lá um valor, um benefício. E aqui, meu irmão, aqui você vai receber o maior benefício, que é a palavra de Deus, que é a bênção de Deus, né? Então, gostaria que os irmãos se esforçassem para estar conosco a partir desse domingo agora, já nesses 2 cultos. Vamos orar e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Convidar aqui o servo do Senhor, o presbítero irmão Gilberto, para orar conosco, agradecendo por este culto. Glória a Deus. Querido Deus, Pai amado e Pai querido, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em cada vida, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso pastor, família, Senhor, pela vida dos nossos obreiros, Senhor, aqui da igreja local Jardim Júnior, Pai, e todo o campo de Barueri também. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas famílias, Senhor, que estão ficando alegres, Senhor. Venha estar limpo, Senhor, do nosso culto. Pai, a quinta de vitória, dá vitória para aquele que precisa, Senhor. Seja vitória de saúde, Senhor, financeiro, uma porta de emprego, Pai. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, dando uma boa noite de sono para cada um de nós, Pai, para que amanhã nós possamos estar prontos para guerrear, Senhor, pois o Senhor é nosso Deus e é nosso Pai. Nós te agradecemos, Pai, por cada um aqui que está aqui presente, e a você que está em casa também, que seja abençoado da mesma forma. Em nome de Jesus, teu filho amado, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Na próxima quinta-feira da vitória, o cantor Diácono Júnior estará conosco aqui, contando parte do seu testemunho. Ficou com a Covid, ficou lá numa situação bem difícil na UTI e foi restaurado completamente. Estará aqui contando o seu testemunho e louvando a Deus conosco na quinta da vitória. Semana que vem, novamente estaremos
com este trabalho. Mas antes de lá, ainda tem muita coisa boa chegando, né, durante esta semana. Deus abençoe a todos os irmãos. Levante a mão aos céus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os fiéis, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus.